Vamos ver aí sobre João Batista. Nós vimos aí na nossa verdade prática que João Batista convocou o povo ao arrependimento, a uma confissão de pecados, ao retorno a Deus, bem como ele foi o precursor então de Jesus, o Messias. Então veja bem que o papel de João Batista era preparar então o povo para a chegada do Messias, daquele que foi prometido, o ungido de Deus, para reinar sobre Israel. E ele veio, mas nós vamos ver que João Batista foi um grande pregador. Vamos ver que João Batista, ele fez a sua tarefa, ele cumpriu aquilo que estava aí direcionado para ele, determinado para ele fazer. Ele combateu o pecado, ele convocou o povo ao arrependimento e ele fazia um tipo de batismo de arrependimento de pecados. É evidente que um batismo diferente do batismo cristão. O batismo cristão é uma confirmação do nosso arrependimento, da nossa conversão. Então é um sinal público, externo da nossa fé. Mas o arrependimento do cristão é dado na hora que ele se converte, na hora que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então, o nosso batismo cristão é apenas uma confirmação pública da nossa fé. Já o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento de pecados, de conversão à religião judaica, para que o povo estivesse pronto na hora que o Messias se apresentasse, eles o reconheceriam imediatamente, o aceitariam imediatamente. Estariam prontos, com arrependimento de pecado, e ao mesmo tempo, a partir daí, eles passam o quê? A crer nos Escritos, ou seja, na Bíblia que eles já tinham, o Antigo Testamento, que falava da vinda do Messias. E eles reconheceriam então o Messias quando ele chegasse, porque eles estavam já convertidos, arrependidos dos seus pecados. Porém, apesar de muitos se batizarem, nem todos se batizaram, principalmente os religiosos, os mais ricos, da classe política. Nenhum deles, ou quase nenhum, quis saber do arrependimento. Não estavam prontos para a vinda do Messias, porque na verdade nem desejavam o Messias do jeito que ele era. Quando ele chegou, não o reconheceram. Veio para o que era seus e os seus não o receberam. É o que está escrito na palavra de Deus. Mas João Batista cumpriu então o seu ministério. Ninguém um dia vai poder dizer, Jesus veio naquela época, nós não ouvimos falar que ele vinha, nós não estávamos preparados, ninguém estava ali para nos preparar. Não, João Batista estava ali e cumpriu o seu ministério determinado por Deus para que ele apresentasse o Messias ao mundo. Primeiro ele preparou o caminho e depois ele apresentou. Quando ele apresenta, ele olha Jesus passando e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele estava apresentando aquele que ofereceria o sacrifício único e um sacrifício eterno para a nossa salvação. Ele se ofereceria a si mesmo por nós, na cruz do Calvário. Glória a Deus. A palavra-chave aí da nossa lição, ela é personalidade. Quer dizer que qualidade do que é pessoal, individualidade, moral da pessoa. Então nós vamos ver aí a personalidade de João Batista, vamos estudar sobre a vida de João Batista desde o seu nascimento até aí a sua morte. Vamos ver aí através da nossa lição. Vamos ver aí que João Batista veio de uma família piedosa, uma família que servia a Deus. Ele é filho do sacerdote Zacarias e sua mãe se chamava Isabel. Isabel tinha um parentesco com Maria, a que foi mãe de Jesus. Eram primas. Então João Batista, quando nasce de Isabel, ele é primo de Jesus. Então eles se conhecem, as famílias se conhecem. É evidente que a família se encontrava em Jerusalém todos os anos, faziam visitas a Jerusalém
Então Zacarias pertencia à família de Abias e Isabel pertencia à família de Arão. Nessa época aí de Zacarias, os sacerdotes haviam se multiplicado muito. Já tinha que haver uma organização maior para ver quem ofereceria um sacrifício a Deus. No tempo de Davi, logo após Davi, Salomão ali, foi feita uma organização que se colocava ali os sacerdotes para ver quem ia oferecer então os sacrifícios. Foi estabelecido então nessa época de Davi o sacerdócio aí, um ofício, né? Foi organizado esse serviço e já foi ali pré-determinado quem seria então que ofereceria aquele sacrifício. Na época de Jesus já havia se multiplicado muito mais ainda o número de sacerdotes e se designava então anualmente quem seria aquele sacerdote que ofereceria o sacrifício no templo. E neste ano, quando nasceu João Batista, era a vez de Zacarias entrar, e a ordem da família de Abias, então era a vez dessa família, e era a ordem oitava. Então chegou a vez de Zacarias oferecer esse sacrifício. Nesse tempo aí, o sacerdote, ele tinha, para você ver que coisa interessante, a oportunidade única na sua vida, porque era um sacerdote, porque era durante toda a sua vida uma oportunidade só que ele teria de fazer esse trabalho. E nós vamos ver que nesse ano então, quando Zacarias vai oferecer o sacrifício, o anjo do Senhor vem até ele e fala com ele sobre o nascimento de João Batista. Este anjo é o anjo Gabriel, o mesmo anjo que trouxe a Maria a mensagem do nascimento de Jesus. Já então, na transmissão dessa mensagem de Gabriel a Zacarias, pai de João Batista, nós vemos a importância da missão que João Batista teria. Então vem o anjo Gabriel falar com ele. Então haveria uma intervenção divina na família de Zacarias, já que Isabel é estéril e Zacarias um homem também, já de idade avançada. E nós vemos aqui uma semelhança muito grande com Abraão e Sara, avançados em idade, e a mulher sendo estéril. Então é comunicado a Zacarias a vinda de João Batista, e Zacarias, na hora, tem um momento aí de: será? Como é que vai ser isso? É quase impossível, eu não posso, não tem jeito, sou velho, minha mulher é estéril, já velha. E devido à sua dúvida, nós vemos que ele fica sem falar. Mas é dito a ele que o nome daquela criança que nasceria deveria ser João. E quando a criança nasce, ele então recobra a capacidade de falar, né? E o nome é dado realmente àquela criança, o nome de João. Se tornou João Batista porque ele batizava. Batista aí significa aquele que batiza. Então ele vinha dentro de um rio Jordão e as pessoas ali, ele afundava a pessoa. Batismo significa imersão. Afundava ali a pessoa dentro d'água dizendo: você está morto. Quando a pessoa sai de dentro d'água, ele está agora vivo. Então ele morreu para o mundo, para o pecado, e agora está renascendo para uma nova vida. Isso é o significado aí de batismo. O nome de João era conhecido de muita gente, mas não na família de Zacarias. Era um nome totalmente desconhecido. Ficaram surpresos quando ouviram que o nome deveria ser João. E, pelo jeito, devem ter até tentado não colocar, mas acabaram obedecendo, sabendo que era uma ordem de Deus. O nascimento de João Batista, na verdade, veio como uma confirmação de que Deus ainda amava o povo de Israel e que haveria de lhes dar uma oportunidade de arrependimento, uma oportunidade de salvação com a vinda do Messias. Então o anjo Gabriel revela a estrutura de vida espiritual de João Batista, dizendo
que desde o ventre ele seria cheio do Espírito Santo. E dizendo também que ele seria grande diante do Senhor. Então ele teria como missão converter o povo de Israel a Deus, fazê-los estar prontos para a vinda do Messias.